sérios. Quem poderá supor o Cristo capaz de afligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesmo. A vizinhança do mestre, contudo, trazia claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência. Atolado num pântano de crises e decepções tenebrosas, a luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de consideração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo a conta do amargo elixir da angústia e de sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que o serviço da fé alarga o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormento. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso Centro Espírita Allan Kardec. É muito bom estarmos reunidos em oração, unidos pela nossa mesma fé kardecista. Que Jesus, em sua infinita bondade, derrame sobre nós bênçãos de paz, de amor, de serenidade. Que saiamos daqui mais leves do que quando aqui entramos. Senhor Deus, nos ilumine e nos enche de saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja conosco. Temos esta noite para brilhantar a nossa explanação doutrinária a Carolina, do Centro Espírita Vinhas de Luz de Cachoeirinha. E junto com ela tem o grupo de música, o grupo musical Música com Jesus. Vibremos positivamente para que tudo aquilo que eles prepararam com muito amor a gente consiga entender, assimilar e refletir. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez nós agradecemos o convite da casa, a oportunidade do trabalho, de estarmos aqui reunidos para falar das coisas de Deus, para lembrarmos Jesus. E a nossa proposta nessa noite, nós trouxemos um pouquinho do que a gente vem efetuando lá na cidade, lá na região, no Rio Grande do Sul. A gente tem feito algumas palestras musicadas, que é para trazer a arte para o movimento, porque eu costumo ouvir que o espírita ele tem que ter a seriedade, ele tem que ser sério, sim, porque as questões que envolvem a nossa existência, elas são sérias, mas a gente não precisa ser sisudo, né? E a música é uma forma da gente tocar o sentimento. Quando a gente escuta uma bela música, uma letra que nos traz entendimento, que nos traz paz, que nos traz harmonia, nós estamos em oração, como a nossa irmã falou. E o nosso tema essa noite é sobre a prece, é sobre a oração. A importância que essa ferramenta tem na nossa vida e que muitas vezes nós negligenciamos ou não compreendemos ainda a importância dela e o poder que ela pode ter na nossa vida. Então, nós vamos tentar passar algumas informações através da fala, mas também algumas canções os irmãos vão poder sentir, né, esses ensinamentos, porque essas músicas, com exceção da última, que é uma música
que não é espírita, mas ela tem uma mensagem muito positiva e a gente trouxe no final como uma mensagem de encerramento. Mas as demais músicas, todas elas trazem um cunho cristão, né, um cunho espiritual, todas elas estão no movimento de alguma forma, e é através dessas canções que a gente quer levar também a mensagem até os irmãos. Então, agradecidos por tudo que nós temos recebido, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nós vamos abrir, então, agradecendo ao Senhor por este momento. Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E dessa forma, nós vamos dizer: o refrigério que descia da montanha, em forma de brisa suavizante, fez-me abrir os olhos em gesto de espontânea gratidão ao Senhor. A vida que eu percebia cintilando em toda a esteira verdejante do campo fez-me sentir nas profundezas da alma o doce calor da alegria que não morre. Ah, se o sol não iluminasse, derramando inestimáveis bênçãos que aquecem e alimentam, se a lua não trouxesse tanta poesia às noites de minhas esperanças, e se o mar não fosse tão rico, ostentando a fluência de suas águas azulinhas na vastidão dos espaços, se o verde das campinas não oferecesse reconforto e refazimento aos meus olhos crestados pelas desilusões, e se a música que as aves sabem executar não ressoasse em meu ser, qual mensagem de vida e alegria? E se eu não encontrasse na candura da flor alívio e esperança para as amarguras do mundo? E se o sorriso da criança não me falasse de um futuro melhor, repleto de entendimento e concórdia? Se eu, finalmente, não percebesse nos horizontes da própria alma a aurora da imortalidade venturosa, talvez, ainda assim, eu não duvidasse da tua existência, meu Senhor. Seja amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.
para iniciarmos a nossa explanação, nós vamos buscar lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, para a gente falar um pouquinho da prece. A nossa veneranda Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, ela nos coloca na obra Jesus à Luz da Psicologia Profunda, que todos nós, a nossa existência física aqui, é um processo biológico de permutas vibratórias que sustentam a maquinaria regida pela consciência. O que isso quer dizer? Joana quer nos dizer que nós somos seres que estamos constantemente trocando vibrações. E isso vai formando a nossa consciência, as nossas experiências, as nossas dificuldades, como nós lidamos com elas. Tudo isso vai formando o nosso ser. E nós estamos permanentemente em contato uns com os outros, trocando energias, trocando vibrações. E onde é que pode entrar a prece nesse sentido? Lá no capítulo 27, Kardec nos esclarece que nós temos que, para melhor compreender a prece, o efeito da prece, a ação da prece, como ela ocorre, nos entender mergulhados num fluido. Ou seja, todos nós estamos mergulhados num fluido cósmico universal. Ou seja, tudo que a gente pensa, tudo que a gente emite, todos os nossos atos têm um reflexo nesse fluido. É mais ou menos como os peixes no mar. Os peixes estão ali dentro da água, é um fluido que eles estão ali, vivendo ali dentro, e conforme eles se movimentam, eles se locomovem, tem reflexo, criam ondas, né? E eles estão sempre em contato, trocando uns com os outros. Nós estamos mergulhados nesse fluido. Esse fluido faz parte, nós estamos nele, mergulhados. E tudo que a gente emite, a gente lança nesse fluido. Aqui nesse momento estão passando ondas. Quem entende da física sabe que existem as ondas, ondas elétricas, ondas magnéticas, e a todo momento elas estão passando. E o nosso pensamento, ele viaja por esse fluido. É através desse fluido que a gente, ao pensar em alguém, se a gente tiver uma boa sintonia, tiver uma boa sintonia com essa pessoa, às vezes a pessoa recebe, ela capta. Os fenômenos de telepatia, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas estão tão sintonizadas que elas conseguem receber e sentir os efeitos desse pensamento que foi emitido. Então, se nós compreendemos que estamos mergulhados nesse fluido, e o Espiritismo nos coloca cientificamente que nós estamos mergulhados nesse fluido, quem estuda o Espiritismo sabe que ele tem um aspecto científico, e lá Kardec coloca para nós, sabe que tudo que nós pensamos, nós já emitimos. Às vezes a gente pensa assim, eu não faço mal, eu não desejo mal para ninguém, né? Eu não roubo, não mato. Mas às vezes o nosso pensamento, que não está sempre em harmonia, porque nós ainda estamos em processo de evolução, nós já emitimos um pensamento negativo, muitas vezes. E às vezes a gente nem percebe. Por isso que Jesus dizia para nós, orai e vigiai. Nós temos que orar, mas nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Nós temos que estar vigilantes. Porque senão é muito fácil nós nos desequilibrarmos. E aí já emitimos. E tudo que nós emitimos nesse fluido, ele vai ter um efeito. Então, o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. E a prece, quando nós nos colocamos nessa condição da prece, nós estamos ali, naquele momento, abertos para a espiritualidade. E muitas pessoas, muitos irmãos falam, mas a prece não funciona porque eu peço e não alcanço, não sou atendido. Né? Como é que nós estamos nos colocando nesse momento? Será que nós estamos realmente abertos para essa espiritualidade? Será que nós realmente temos aquela fé que Jesus nos dizia, aquela fé robusta, de que nós estamos sendo assistidos, de que nós estamos trocando vibrações a todo momento com os desencarnados? Porque com os encarnados é fácil.
Às vezes a gente chega num lugar e a gente entra nesse lugar e a gente já se sente mal. Não, a gente chegou bem, mas a gente entrou num determinado lugar e a gente saiu pesado. Alguma coisa não está legal. São as vibrações, como Joana de Ângeles nos coloca aqui, são as vibrações daquele ambiente. Quando a gente chega num ambiente também, muitas vezes a gente vem sobrecarregado, cansado, e a gente chega às vezes num lar harmonioso e a gente se sente bem, puxa, até aquela carga parece que saiu. São as vibrações daquele ambiente que nos auxiliam. Então nós temos que cuidar, porque a todo momento nós estamos trocando essas vibrações, não somente com os encarnados, mas principalmente com os desencarnados. Às vezes as pessoas falam, isso aí é um imposto, isso é uma obsessão, né? Vamos cuidar com o que a gente fala. Porque muitas vezes a gente se vitimiza. E aí o obsessor é que é o culpado. Mas por que a gente está com essa companhia? Né? Nós temos que parar e pensar. Kardec, o Espiritismo, nos faz pensar e refletir. Né? Então, nós temos essa necessidade de estarmos vigilantes como Jesus nos colocou. E naqueles momentos difíceis, que às vezes a gente acha que não tem saída, que não vai ter solução para os nossos problemas, neste momento, mais ainda, nós precisamos estar vigilantes. Teve alguém que falou, até não sei se não foi aqui numa outra palestra, se a gente pensar há um ano atrás os problemas que a gente tinha, será que a gente lembra de todos os problemas que a gente tinha? Muitos a gente nem vai lembrar, porque a gente atravessa os problemas, as dificuldades, mas é a forma como nós enfrentamos essas dificuldades que vai fazer a diferença no nosso caminhar. E a prece é uma ferramenta importantíssima para todos nós, a todo momento. Que a cada amanhecer nós possamos elevar o nosso pensamento em prece. Que a cada momento que a gente está no nosso dia a dia com dificuldade, às vezes nem é numa situação conosco, a gente está vendo uma situação difícil ao lado, nós possamos mentalizar aquela situação e auxiliar os irmãos que estão ali envolvidos. Ao deitar, possamos preparar o nosso espírito para esse momento, para que nós possamos ter força para vencer as nossas dificuldades. Sempre que eu penso em desistir, quanto mais longo eu quebrar, surge uma força que me impede de cair. Lá do alto vem a ação, quando a prece eu receba, da vontade de seguir em frente, de encarar os meus problemas. A toda tristeza que atinge a minha alma, eu digo não, de coração quero evitar. A toda beleza que existe nesse mundo, eu digo sim, tô a fim de admirar. Viver é bom, como é bom ter alegria e otimismo pra vencer. Viver é bom, como é bom viver, sentir a paz de Deus em cada amanhecer. Quanto mais longo eu ficar, surge uma força que me impede de cair. Lá do alto vem a ação, quando a prece eu receba, da vontade
vontade de seguir, de encarar os meus problemas, a toda tristeza que exige a minha alma, eu digo não, de coração quero evitar. A toda beleza que existe nesse mundo, eu digo sim, tô fim de admirar e cantar. Viver é bom, como é bom ter alegria e otimismo pra vencer. Viver é bom, como é bom viver, sentir a paz de Deus em cada amanhecer. E assim nós vamos buscar algumas informações lá do capítulo onde Jesus já nos coloca. Porque a gente ainda não sabe muitas vezes orar. A gente tem dificuldade, porque a gente ainda está muito terra a terra, né? A gente tem dificuldade porque a gente ainda é muito material ainda. Então, às vezes, a gente tem dificuldade até de se concentrar, né? E, às vezes, no grupo de estudo, a gente pede para um irmão assim, quem sabe hoje tu faz a prece. E o irmão assim, não, eu não sei fazer prece. Minha prece não é boa, minha prece não é bonita. E aí, se a gente sabe que a prece é o nosso pensamento, é a nossa ligação, e que cada um vai fazer a sua maneira. Todo mundo tem condições de fazer uma prece. Porque Jesus já nos dizia, ele dizia, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, mas entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. O que Jesus queria dizer com isso? Porque na época de Jesus, era muito comum ir nas sinagogas, ir nos templos, as pessoas estarem de pé orando, muitas palavras, às vezes ininteligíveis, numa língua que não se entendia, né? Porque se pensava que Deus avaliava as preces pela quantidade de palavras, ou pela forma que as palavras eram ditas. E Jesus nos orienta e ele diz, quando for orar, não faz que nem esses, mas entra para o teu quarto íntimo, entra para o teu coração, entra em contato contigo mesmo, com a tua alma, e te entrega na prece. Porque se a gente acredita que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, o que Ele vai querer para nós, filhos? Se nós, já no Evangelho nos ensina, se nós imperfeitos como somos, enquanto pais nós queremos o melhor para os nossos filhos, o que Deus vai querer para nós? Então vamos abrir o nosso coração. E aí abrir o nosso coração não é simplesmente chegar e pedir, e pedir, e pedir, mas muito mais agradecer. Agradecer esse momento que nós estamos aqui e quantas bênçãos cada um de nós está recebendo que nós não podemos nem avaliar ainda. Nós estamos aqui recebendo. Porque a espiritualidade é boa. Ela nos traz. Porque eles já entenderam e estão aqui compartilhando conosco. E nós estamos na caminhada. Mas nós precisamos exercitar. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos começar a praticar. Porque saber a gente sabe. Mas e a nossa prática, como é que está? Quando eu passo na rua e vejo um acidente, um irmão que se acidentou, qual é a minha atitude? Será que eu ainda sou daquelas pessoas que ficam incomodada porque vai demorar o meu deslocamento, que eu vou ter que esperar, está tudo trancado, porque deu um acidente ali na frente, e eu já fico impaciente, e eu já estou emitindo no fluir desses pensamentos, e a pessoa que está ali já está recebendo? Ou será que eu sou daquelas pessoas, poxa, o irmão está precisando de um apoio, está precisando de um auxílio, pô, vamos levar um pensamento, meu Deus, assiste aquele irmão que está ali, assiste os familiares que estão envolvidos. Essa é a nossa atitude enquanto cristãos. O que será que Jesus faria nesse momento? O que fez o bom samaritano?
São reflexões que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente acha que esses ensinamentos de Jesus estão muito distantes. Mas é no nosso dia a dia, é com o irmão complicado que nós temos no trabalho, é com a família, às vezes, desestruturada que nós temos, é com o vizinho. É nesses momentos que nós somos chamados a ser cristãos. E o que nós temos feito? Nós temos que pensar. Às vezes a gente pensa, o mundo, o planeta Terra, a gente sabe agora que é uma situação tão difícil, tão grave de guerra. Irmãos, famílias estão desencarnando, tentando atravessar para chegar num outro país para poder ser acolhido. E a gente pensa, mas é lá do outro lado do mundo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma prece. Eu posso envolver esses irmãos. E no momento que a gente começa esse movimento, que tem que começar por cada um de nós, essas energias elas são levadas até esses lugares, porque a espiritualidade está trabalhando a todo momento. Agora, se nós ficamos vibrando no negativismo, por exemplo, nós estamos vivenciando momentos complicados no nosso país, momentos difíceis, momentos de transição, a nova era. Kardec já falava lá atrás para nós. E o que nós estamos fazendo? Que pensamentos nós estamos tendo? Porque é tudo corrupto mesmo, porque tudo horror, porque o Brasil não tem jeito. O que eu estou emitindo? Eu já estou emitindo karmas. Agora, se nós compreendemos a situação, que é grave, sim, mas o que eu posso fazer em favor? Porque esses irmãos que estão lá estão comprometidos com a lei, como nós também estamos muitas vezes no grau que nos compete. Mas todos nós estamos aqui para aprender. Se nós não precisássemos estar na Terra, não estaríamos mais. Se nós já tivéssemos um grau de perfeição, não estaríamos mais encarnados aqui. Então é o nosso pensamento. A gente traz novamente porque é o pensamento. A prece é o pensamento. Nós vamos começar pelo pensamento, mas nós vamos chegar ao ponto de estar praticando. Nós vamos chegar ao ponto de viver em prece. Como é que Jesus vivia? Jesus vivia em prece, ele vivia em contato direto com a espiritualidade. Por isso que ele não se abalava com as nossas pequenezes, com as nossas coisas pequenas. Porque ele nos olhava como crianças. Então, que nós possamos ter esse olhar, esse entendimento com aqueles que convivem conosco, nas nossas dificuldades do nosso dia a dia. Jesus ainda fala, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Porque ninguém consegue orar se está com o coração ferido, se está ofendido, se está com mágoa, se está com rancor. É difícil. E tem um capítulo que Jesus nos desafia a amar os nossos inimigos. Mas o que Jesus queria dizer com amar os nossos inimigos não é estar de abraços e beijos com aquelas pessoas com quem a gente não tem tanta afinidade, mas é já não vibrar naquela, apresentar outra face. O que é apresentar outra face? Não é que a pessoa vai bater, mas se ela está vibrando negativamente por mim, que eu possa, pelo menos, não vibrar na mesma frequência. Que eu possa, pelo menos, meu Deus, me dá força para perdoar, para passar por cima, para esquecer, para não revidar essa ofensa. É isso que Jesus dizia. Então, a prece não interessa a quantidade de palavras, a forma como se ora, e a gente tem que estar com o coração tranquilo neste momento. Sem esses sentimentos que nos atrasam, que nos impedem a nossa elevação e o nosso contato com a espiritualidade. Nós vamos agora, mais uma vez, cantar uma música, que essa música, assim, muitas vezes a gente pensa, eu oro de manhã, eu oro de noite, né? E durante o nosso dia. E nos momentos difíceis, lá no ônibus, quando o ônibus não passa, quando se atrasa, quando o colega de serviço chega atrasado, né? Quando a gente passa por N probleminhas durante o dia, né? Então, em todos os momentos a gente pode orar. E quem está numa guerra não pode orar? Se a gente pensar que não, a gente tem que ter um lugar específico para orar, um momento específico para orar. E quem está na guerra? Será que eles não oram? Será que aqueles irmãos que estão lá combatendo, eles também não têm a sua fé? Então, que nós possamos ter esse entendimento. A prece não precisa de lugar específico, não precisa de palavras bonitas, não precisa de quantidade de palavras. Ela precisa da nossa vontade e da nossa condição de estar de coração aberto.
Quando acordo de manhã, tem dia a esperar. Me como uma prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, servindo meu encontro, meu irmão pra auxiliar. A terra grande escola, se a gente quer entender, é no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estão tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta como a evolução. Mas me entrego na luta como a evolução. O Evangelho me ensina, o Evangelho me ensina onde trabalhar, seguindo meu encontro, meu irmão pra auxiliar. A terra grande escola, se a gente quer entender, é no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta como a evolução. Mas me entrego na luta como a evolução. Tem uma passagem nesse capítulo que conta o momento em que dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Para aqueles que não sabem, assim, o publicano naquela época eram os cobradores de impostos, aquelas pessoas que cobravam as taxas, né? E os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que estudavam a lei mosaica, que sabiam das questões, né, religiosas. E os dois entraram, então, no templo para orar. O fariseu, estando de pé, e aí já nos dá aquele ensinamento que Jesus dizia, não fique de pé, né, querendo falar muitas coisas, às vezes muito bonitas, né? Então ele já diz que o fariseu se colocou nessa condição. Orava assim consigo mesmo. Ele dizia assim: meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, naquela época, a lei mosaica tinha algumas questões muito materiais ainda, né? A questão do jejum, a questão da doação do dízimo que ele coloca aqui, né? Tinham questões assim ainda bem lá no início, porque nós éramos ainda mais atrasados, né? A nossa consciência ainda não estava desperta como está hoje e ainda tem muito para despertar. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificados, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa passagem está em Lucas, né? E ele anota isso para a gente ter
a certeza de que nós precisamos desenvolver a humildade. Além de ser simples, de ser puro, de perdoar, nós temos que nos apresentar durante a prece numa situação de humildade. E não com aquele orgulho, com aquela pompa de que eu já sei, de que eu sou melhor, mas com humildade. Porque nós temos plena consciência de que estamos ainda longe do nosso destino lá, enquanto perfeição relativa, que vamos chegar um dia. Mas nós temos que ter essa humildade e abrir o coração a Deus na prece, nessa situação. Meu Pai, eu sei que eu sou imperfeito, que eu erro, mas eu quero melhorar. Me ajuda, me dá forças, me dá condições para que eu não saia xingando todo mundo. Muitas vezes a gente, num rompante, acaba desequilibrando a nós mesmos e a todos que estão ao nosso redor. Então essa humildade, essa certeza de que nós ainda não somos perfeitos, que ainda nos falta muito, que nós estamos numa escala e que o nosso irmão do lado está caminhando conosco, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho mais atrás, mas estamos juntos, uns para ajudar os outros. Este é o verdadeiro sentimento que nós temos que ter. Joana também nos diz que a oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Então, assim, no momento da prece, o que Joana nos diz? Não adianta nós pensarmos assim, de manhã, quando eu acordei, eu tenho que fazer a prece. Acordei, tenho que fazer a prece, agora eu vou fazer a prece, mas eu já estou pensando que pegar o ônibus tá, acordei atrasado, tenho que tomar banho. Não adianta. Ele é uma emanação do pensamento bem direcionado. Senão ela não atinge, ela não sai daqui de dentro. Ela não atinge nem a escala inferior da espiritualidade, a parte mais baixa, a camada mais baixa. Não atinge, porque ela não saiu. Nós não conseguimos nem colocar para fora. Nós não tivemos nem essa força de colocar para fora. Então, tem que ser um pensamento direcionado. Agora, eu vou fazer a minha prece, eu vou mentalizar o meu anjo de guarda, porque todos nós temos um anjo guardião ao nosso lado. E nós muitas vezes esquecemos desse amigo. Nos momentos difíceis, a gente pode pedir para ele, meu anjo, me ajuda. Meu amigo, tu caminha do meu lado, sabe das minhas dificuldades, me inspira, me dá força, me dá condições de vencer essa dificuldade que eu não estou vendo como. E muitas vezes do nada aparece uma ideia. E aí a gente parte numa grande ideia. A minha ideia agora eu vou resolver o meu problema. E nós fomos inspirados pelo nosso anjo de guarda. Cadê a nossa humildade? Foi por água abaixo. Então esse cuidado que a gente tem que ter. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue expandir essa vibração. A gente consegue transformar o ambiente. Nós temos a condição, ela diz aqui, ó, dilui as energias deletérias, renova as forças morais do ser, altera as paisagens mentais, emocionais e orgânicas. A prece tem esse poder. Quando a gente consegue fazer dessa forma, se colocar nessa condição. Se a gente tem essa fé robusta, se a gente se conecta verdadeiramente, se a gente coloca essa vontade nesse fluido, mentalizando, nós temos condição de mudar o ambiente. Nós temos condições de sanear o ambiente. Nós temos condições de levar até os nossos irmãos energias para que eles se fortaleçam. Nós fizemos esse trabalho numa outra casa e tinha uma pessoa que eu já conhecia, tinha uma pessoa na plateia e ela assistiu a palestra tudo, e no outro dia ela estava com a mãe hospitalizada. Ela foi até o hospital e depois ela me contou, ela disse, eu consegui chegar naquele ambiente que eu via as pessoas no corredor sofrendo e eu lembrei do que tu falou da prece. E eu imediatamente comecei a orar por aqueles irmãos. E ela disse que ela começou a se sentir melhor, porque ela disse que se sentiu mal de ver as pessoas. A gente sabe como está o nosso sistema de saúde, né? Então ela disse que entrou naquele ambiente, ela se sentiu mal de ver os irmãos naquela situação. E automaticamente ela conseguiu lembrar da prece e fazer uma oração.
E ela automaticamente começou a se sentir melhor, porque ela tinha que entrar e visitar a mãe dela. Então, se a gente tem essa convicção, se a gente sabe que a gente é assistido, se a gente sabe que tem um anjo protetor do nosso lado, que tem um pai amoroso, justo e bom, que tem um irmão que é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, nós sabemos tudo isso. Nos falta praticar. Nos falta colocar essa vontade para fora. E nós estamos caminhando, nós vamos conseguir. Então, quando alguém convidar os irmãos para fazer uma prece, ou quando nós convidarmos alguém, nós todos temos condições de fazer a prece. Porque a prece é aqui, é de cada um. É o que a gente está sentindo no momento. É o que a gente quer colocar a Deus. E Jesus já nos dizia: bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os humildes. Todas aquelas bem-aventuranças. Porque quando nós chegarmos nessa condição que Jesus nos colocou lá no Sermão da Montanha, nós vamos estar vivendo em prece. Nós vamos estar sempre em trabalho, trabalhando pelo bem, porque o trabalho no bem é uma prece. Quando nós conseguirmos trabalhar no bem, a todo momento, nós estaremos vivendo em prece. Olha que maravilha. Por que as pessoas se sentiam tão bem ao lado de Jesus? Porque Jesus vivia em prece. E um dia nós vamos ter essa condição. Vamos lembrar dessas bem-aventuranças, desse sentimento que nos ronda, né? Dessa vontade que a gente tem de se melhorar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ofereço voz, teu falar me encanto, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim.
eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me canto, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha doce. Eu ouvi tua voz, teu falar me canto, e seguir caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Então, meus queridos irmãos, para nós encerrarmos a nossa explanação dessa noite, nós queremos deixar uma mensagem, porque todos nós sonhamos com um dia que o nosso planeta vai estar regenerado, que nós teremos menos dores, menos sofrimentos, que nós estaremos trabalhando mais efetivamente ao lado do Cristo. Um mundo em que as pessoas sejam vistas de uma forma mais justa, mais igualitária. Todos nós sonhamos com isso. E sabemos que o momento é propício. O Espiritismo nos esclarece, através da lei de destruição, que para a gente nascer, para vir algo de novo, o velho tem que ser destruído. E é o momento que nós estamos vivenciando no nosso planeta. Que nós possamos vibrar todos os irmãos pela humanidade, porque estamos todos interligados, estamos todos mergulhados nesse fluido. O que nós fazemos aqui reflete ali, e nós nunca sabemos quando vamos precisar daquele irmão que hoje pode ser um desafeto. Que nós possamos, então, vibrar sempre, em todos os momentos, nos ligando a Deus, nos ligando a Jesus, trabalhando em nome dele, ao lado dele, que ele está conosco a todo momento. E essa canção que a gente vai finalizar, ela não é espírita, mas ela tem uma mensagem muito bonita e a gente achou propício trazer, porque a nossa mensagem é o nosso desejo. Então, já agradecendo o espaço, agradecendo esta casa que a gente aprendeu a amar também, né? Que é a nossa segunda casa, a gente diz que a gente vem para o verão aqui, a gente adota com muito carinho. Então, a gente vai deixar essa mensagem para vocês, só apresentando aqui os colegas, o Silvio, o Rubenir, a Cláudia. Então, a gente caminha com esse grupo já há uns 4 anos, né? 4 anos. Tem a Patrícia, que não pôde estar presente, mas a gente quer deixar o nosso abraço fraterno e o nosso desejo sincero de que nós possamos ser as alavancas para que esse mundo melhore. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, receberei, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faz o bem, que nos serve nesse temporal. O amor é maior que tudo, todo sateador se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo desigual. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar,
até a luz vai, olhar é natural. Sonhei que as pessoas fossem um mundo de amor e acordei. Obrigada.